Investir é uma atividade super importante e é o que garante no futuro que você tenha uma vida mais tranquila, mais confortável e que possa atender todos os seus objetivos, principalmente quando já não estiver mais trabalhando. Só que antes de investir, de começar qualquer tipo de investimento, você deveria se preocupar com uma coisa muito básica, que é fazer um colchão que de verdade te dê tranquilidade para tomar qualquer outra decisão financeira na sua vida. Olá, o meu nome é Denis Coelho, eu sou consultor e planejador financeiro e eu vou te explicar o que é a reserva de emergência. Reserva de emergência é justamente aquele dinheiro que você utiliza para atender qualquer necessidade que possa surgir, principalmente aquelas coisas que não são premeditadas, por isso que é uma reserva de emergência, para aquelas coisas que fogem um pouco do nosso planejamento. A primeira coisa que você precisa saber sobre a sua reserva de emergência é o tamanho, o quanto ela deve ser. Uma forma muito simples de poder estabelecer é o seguinte, é a regra 6-12. Como é que ela funciona? Se você é um profissional que tem os vencimentos, você sabe mais ou menos o quanto você vai receber a cada mês e os seus gastos também são constantes, então com 6 meses dos seus gastos destinados para a reserva de emergência é suficiente para você poder ficar bem, ficar tranquilo e a partir daí fazer outros investimentos aonde quer que seja, seja no mercado financeiro ou qualquer outro tipo de oportunidade que possa aparecer. Agora, se você tem rendimentos, se o teu salário ou os teus vencimentos são muito instáveis, eles variam muito de mês para mês, ou você também tem gastos que por alguma razão possam se alternar muito, então é recomendável que você tenha 12 meses dos seus gastos, no mínimo, como reserva de emergência. Seguindo essa regra, você consegue fazer um bom colchão que deve te dar alguma tranquilidade para quaisquer coisas que possam aparecer. A segunda questão bastante importante a respeito da reserva de emergência é aonde você deve deixar o seu dinheiro para que ela possa funcionar bem. Historicamente, a poupança atendeu muito bem isso. Ela era relativamente segura, ela tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e é mantida pelos bancos, ela é oferecida pelos bancos. Então deixar o dinheiro na poupança atendia muito bem porque era relativamente fácil de você sacar, passar para a conta corrente ou sacar diretamente na poupança e utilizar o dinheiro. Acontece que hoje em dia existem alternativas tão seguras quanto a poupança, na verdade com o mesmo nível de segurança e que oferecem melhores rentabilidades. Eu me refiro especificamente aos CDBs de rentabilidade diária ou CDBs de liquidez diária que você pode encontrar nas mais diferentes instituições. Por que eu digo que ela é melhor que a poupança? Porque a poupança, veja só, vai te pagar uma rentabilidade muito pequena, por certo, somente no aniversário do seu depósito. A rentabilidade da poupança é estabelecida em 70% da taxa básica de juros. Você consegue encontrar CDBs que pagam 100% da taxa básica de juros, ou traduzindo em miúdos, a taxa Selic, e com liquidez diária, com remuneração diária, ou seja, cada dia que o seu dinheiro ficar lá, ele vai estar rendendo, você não precisa esperar o aniversário para isso. CDBs atendem muito bem essa função, como eu falei, também aqueles fundos de renda fixa de curto prazo. São fundos muito pouco voláteis, são oferecidos por todos os bancos, por todas as corretoras, têm uma rentabilidade muito próxima da taxa básica de juros, eles poderiam atender a isso. Uma terceira alternativa para aqueles que já estão habituados e que também é muito fácil de fazer é comprar diretamente o Tesouro Selic. O Tesouro Selic oferece, na maioria dos casos, liquidez diária em condições normais, você vai conseguir vender o seu investimento, o dinheiro que está aplicado lá para a reserva sem maiores problemas e com isso poder atender às suas eventuais demandas. É importante, na hora de fazer um planejamento de investimentos, não misturar a reserva de emergência com o dinheiro que você vai estar utilizando de fato para investir. O dinheiro que você vai investir, para que ele possa funcionar bem, cumprir bem o seu propósito, ele pode às vezes ter algumas aplicações que vão travar o dinheiro por um determinado tempo ou vão estar expondo uma parte da sua carteira a determinada volatilidade. A volatilidade não é ruim, ela é boa, desde que você a utilize
obviamente, naquela parte da carteira que você não vai contar para o curto prazo. Se você não tem reserva de emergência, ou se você não tem uma reserva de emergência constituída, não invista. Veja só, eu sou um profissional que trabalha com investimentos, mas esse é uma recomendação muito clara. O básico é: tenha o seu colchão preparado para que você possa ter toda a tranquilidade de tomar as decisões depois. Obviamente, depois de eu ter explicado tudo isso, acho que algumas coisas começam a ficar claras. Ações, não importa quais sejam elas, não podem ser utilizadas como reserva de emergência, tampouco fundos imobiliários. Ou seja, tenha bem claro uma coisa: a sua reserva de emergência tem que render bem pouquinho, ela não pode render muito, porque se ela estiver rendendo muito, provavelmente ela tem um risco de mercado, ou seja, as oscilações muito grandes, e aí não vai atender a sua reserva de emergência. Uma outra questão é que a reserva de emergência não pode estar atrelada a moedas estrangeiras, a moedas fortes. Embora essa seja uma estratégia muito interessante para a diversificação de investimentos, para ganhos de carteira, quando nós pensamos em reserva de emergência, isso não pode acontecer. A reserva de emergência tem que estar aqui, bastante líquida, ao seu lado e fácil de utilizar. Eu espero que você tenha gostado e que isso possa te ajudar a fazer um melhor planejamento de todo o seu patrimônio financeiro, do seu plano de investimentos. Até mais!